tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Pablo Leonardo, sou professor de informática do Implacável, e eu estou aqui para a gente fazer, na verdade a gente vai fazer duas aulas de 30 minutos, então vai a parte 1, depois vai a parte 2, e o nosso foco é o concurso da Guarda Civil Municipal de Porto Belo, tá certo? Bom, já sou professor de informática há bastante tempo, né? Já estou no Implacável há aproximadamente 3 ou 4 anos, acredito, né? Eu acho que 3 anos. Sou péssimo com datas. Sou analista de sistema, sou servidor público também, já sou, como eu disse, professor de informática para concurso há mais de 20 anos. Já analisei o edital de vocês, sei que é um edital grande. Nós temos o desafio da banca ser nova, então a gente não encontra questões dessa banca lá no que concurso, ela não é nem listada no que concursos. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a banca não é nem listada, tá? E eu escolhi um tema, né, que vocês geralmente têm muita dificuldade, que é o que eu vejo que os meus alunos, que as minhas alunas, mais têm dificuldade numa prova e quando cai todo mundo chora, que é o quê? A parte de hardware. De antemão, já deixa marcado para mim aqui, vou deixar marcado, aliás, e vocês já seguem lá no Instagram, é @professor Pablo Leonardo. Vai lá, segue lá, eu posto muitas dicas, eu posto muito conteúdo, lá é uma verdadeira enciclopédia de informática para concursos, tá bom? De antemão, antes que você se esqueça, como vão entrar muitos vídeos aqui no canal do Implacável, já assina o nosso canal, inscreva-se e clica nesse sininho de notificações. Tendo em vista que somos a empresa que mais aprovamos candidatos em concursos da Guarda Municipal do Brasil. E a gente tem certeza que a gente pode te ajudar. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Ó, aqui tem um QR Code que vai te levar pro meu perfil. Se você quiser escanear e já seguir lá, fique à vontade. Pessoal, rapidamente, qual que é a diferença entre os termos hardware e software? Gente, muito fácil. Hardware é a parte física, ou seja, eu gosto de falar de uma maneira bem geral que hardware são as peças e software são os programas, tá? Então, o seu computador, ele é formado por peças e ele é formado por programas, softwares. E aí, gente, corresponde à parte de hardware, a CPU, que você não é o que você está pensando, as memórias, o teclado, o mouse, a impressora, tudo isso aqui é o que? Hardware. E a parte de software, Windows, Linux, Word, Writer, Photoshop. Aí você vai falar, poxa vida, eu estou assistindo uma aula do YouTube para o cara me explicar o que é hardware e o que é software. Não. A parte de hardware e software eu já te expliquei. Entendeu como é que é? Isso aqui é só uma introdução. Nós vamos entrar no hardware pesado de uma maneira que você nunca viu. E se você não ficar atento, se você não prestar atenção, o que vai acontecer? Vai cair num ponto que você vai falar, meu Deus, que ponto que esse cara entrou nisso aqui e eu não estou entendendo nada, que ponto que essa aula ficou difícil. Então, eu vou aprofundar, né, na medida do, vamos falar assim, do necessário mesmo, para que você tenha muito sucesso aí nessas questões de hardware. Beleza? Então, a primeira questão que você teria que tomar cuidado, que seria uma questão muito trivial, é perguntando o que é hardware e o que é software. Hardware é a parte física, software é a parte lógica, beleza. Mas tem um outro detalhe que você também tem que tomar cuidado, que são as questões que te dão alguns itens, por exemplo, processador, memória RAM, memória cache, né? Placa-mãe, e pergunta se isso é hardware ou software. Aí já começa a ficar um pouquinho mais específico, principalmente porque alguns itens, como por exemplo memória RAM, todo mundo confunde, fala, não sei se é hardware, não sei se é software. Gente, não tem essa de que, só porque eu nunca vi na minha vida, então não deve ser hardware. Não, não tem isso. Basicamente, hardware é a parte palpável, tá certo? Hardware é tudo que é físico. Então, memória é hardware, processador, placa-mãe,
o teclado, os periféricos de entrada, os periféricos de saída. Então tudo isso aí faz parte do que a gente chama de hardware. Pessoal, vamos lá para algumas definições que geralmente as pessoas acham terrível de chato. Aqui a gente está falando que o computador é um sistema binário. Sabe o que significa binário? Aqui, ó. Vou pegando um apoio aqui para mim. Binário. Só entende 0 e 1. Tá certo? Então, quando eu falo que o computador é um sistema binário, eu estou querendo dizer que ele só entende 0 e 1. Ele não entende nenhuma outra informação que não seja 0 e 1. Você vai falar, pá, mas ele não faz cálculo com números? Ele não, quando eu digito lá nos softwares, ele não insere para mim os caracteres bonitinhos? Como é que você fala que ele só entende 0 e 1? Deixa eu te explicar um negócio. Quando você vai lá e digita, por exemplo, a letra A, o que ele faz? Ó, você está vendo a letra A, mas ele está vendo 0100 0001. Perceba, nessa parte aqui que eu estou destacando de amarelo, você está vendo alguma coisa que não seja 0 e 1? Não tá. Se eu pego aqui a letra B, ó, 0100 0010. Olha a letra B. Você está vendo alguma coisa que não seja 0 e 1? Não. Mas você concorda comigo que a letra A e a letra B são idênticas? Não, não são. Por quê? Se você for olhar aqui, ó, vou pegar aqui para você ver, ó, 0, 1. E aqui é 1, 0. Tá vendo? Então, isso aqui que eu estou te mostrando é um código binário. É o código binário que forma a letra A. É o código binário que forma a letra B. Então, eu posso falar o quê? Um caractere é formado pela combinação de 8 bits. Mas o que é o bit? O bit é a menor unidade da informação. Tá, mas calma. Dígito binário é igual a binary digit. Aqui, ó. Então, quando eu tenho, né, se eu pegar aqui, ó, olha que aula mastigada, hein? 0100 0001. Cada dígito do código acima é um dígito binário. Ah, mas por que ele é um dígito binário? Ué, porque ele só pode ser 0 ou 1. Tá certo? E um dígito binário é igual, em inglês, a binary digit, que é igual a bit. Então eu falo, aí eu chego nessa conclusão aqui, que o bit é a menor unidade da informação. Por que eu cheguei a essa conclusão? Cara, porque pensa o seguinte, para formar um único caractere, eu precisei de 8 bits. Quer ver? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você pegar, assim, por exemplo, no meio de um TCC, de um livro, de um relatório, né, de um trabalho científico, de uma reportagem, um caractere não é nada. Aí você pega assim, para formar esse um caractere, você precisou de 8 bits. Então quer dizer o quê? Se para formar alguma coisa muito pequena, você precisa de 8 coisinhas, essas coisinhas são extremamente pequenas. Então por isso que a gente fala que o bit é a menor unidade da informação. Nada é menor do que um bit. E um caractere é formado pela combinação de 8 bits. Beleza. Cada 0 ou 1 que constitui um caractere é um bit. Beleza. Lembre-se que o caractere, por exemplo, aqui a letra A, por exemplo, aqui a letra B,
ele é formado não pela soma de 8 bits. Eu não somei, eu apenas fiz uma combinação de 8 bits. Então eu combinei 8 zeros e 1s e eu gerei ali um caractere. Beleza. Aí presta atenção. Assim como nós temos o bit, que é extremamente pequeno, nós temos algumas outras unidades que são usadas para representar grandes quantidades de bits. Por exemplo, quando você tem 1000 gramas, não é igual a 1 quilograma? É ou não é? Quando você tem 1000 gramas de arroz, geralmente não é comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, me dá 3.000 gramas de arroz. Fala assim, que? Nó, que tanto de arroz? Aí o cara fala, 3 quilos? Ah, não, 3 quilos tudo bem, mas 3.000 gramas, o que você ia fazer com 3.000 gramas? É a mesma coisa. É a mesma coisa que você fala assim, de Porto Belo até Balneário Camboriú, por exemplo, são, sei lá, 10 quilômetros. Mas você poderia falar o quê? 10.000 ou 10.000 metros. E 10.000 metros é igual a 10 quilômetros. Não é isso mesmo? Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de múltiplos, tá? Então, quando eu falo em unidades de medida, eu estou falando aqui, ó, todos são múltiplos do bit. Tá? Então, todas essas unidades aqui, elas representam grandes quantidades de bits. Tá? Então, olha só. Vamos lá. Eu representei as unidades aqui para você. Isso aqui é importante. Tá? Olha para você ver. Muito importante. Nossa, pelo amor de Deus. Veja bem. Aqui eu tenho o bit, que é a menor. Aí depois do bit eu tenho o byte, o kilobyte, o megabyte, o gigabyte e o terabyte. Tá? Depois do terabyte, continua. Continua crescendo. Ele não para por aqui. Tá? O que você tem que entender é o seguinte. Embora a gente, para facilitar os cálculos, a gente fala que é por 1000. Então, por exemplo, 1 megabyte são 1000 kilobytes. Mas isso é só para facilitar os cálculos mesmo. Porque se a gente for levar o pé da letra, se a gente for considerar o pé da letra, por exemplo, 1 megabyte são 1024 kilobytes, e não 1000. Então o cálculo que a gente deve fazer é por 1024 e não por 1000. Tá? Exceto quando eu estiver passando do byte para o bit. Que aí, ao invés de 1024, são 8. Tá certo? Então, vou te dar um exemplo aqui de como que funciona. Sempre, vou imaginar que eu queira passar, sei lá, eu quero passar 1 terabyte, eu quero converter 1 terabyte para gigabyte. Como é que eu faço isso, Pablo? Bom, e por que eu falo que isso aqui é importante? Porque cai, tá? Não tanto quanto os outros tópicos dentro de hardware que eu vou te explicar, mas cai. E quando isso aqui cai, a pessoa fica perdida porque ela não sabe fazer. E isso pode atrapalhar todo o desenvolvimento do restante da sua prova. Então, por isso que eu acho importante a gente aprender isso aqui. Por mais que não sejam todas as bancas que gostem de cobrar isso aqui, mas é importante. Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu já tenho aqui a ordem, ó. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Pablo, na prova vai ter isso aqui? Claro que não, né? Claro que não. Você que vai ter que fazer. É bit, byte, kilobyte. Por isso que eu falei que é importante. Você saber essa ordem é importante. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. O que eu quero? Eu tenho 1 terabyte e quero passar esse terabyte para quê? Gigabyte. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou andar para a esquerda, não vou? Só que quando eu ando para a esquerda aqui, igual você está vendo essa seta aqui, eu estou multiplicando por quanto? 1024. Não é? Porque se eu estou aqui no terabyte e dou um salto para a esquerda, eu caio onde? No gigabyte.
Então, é uma multiplicação por 1024 só. 1 vezes 1024 é igual a quanto? 1024 gigabytes. Então, eu sei que em 1 terabyte eu tenho 1024 gigabytes. Outra, vamos imaginar que eu queira passar de 4 kbytes para byte. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Ó, eu vou anotar na régua. Eu tenho quantos? 4 kbytes. Eu quero chegar aonde? No byte. Então, eu pego esse 4 e dou um salto para a esquerda. Então, eu já sei que cada salto para a esquerda é uma multiplicação por 1024. Né? Então, eu dei esse salto aqui e cheguei aqui. É onde eu quero chegar? É. Então, eu vou multiplicar. 4 vezes 1024 é quanto? 4.096 bytes. Beleza. Tá vendo? Agora, se eu quiser, por exemplo, eu quero saber, eu quero passar 1 byte para bits. Então, por exemplo, 1 byte são quantos bits? Faço. Eu anoto 1 aqui do lado do byte e coloco interrogação aqui do lado do bit. Aí é só dar um salto para a esquerda aqui, ó. 1, só que aqui eu multiplico por 8. É igual a 8 o quê? 8 bits. Tá? Então eu sei que 1 byte são 8 bits. Beleza? Tranquilo. Agora, num caso mais difícil um pouco, vou mudar a cor aqui para não me confundir. Se eu tenho 1 kbyte e quero passar esse kbyte para bits, como é que eu faço? Presta atenção. Eu tenho 1 kbyte aqui e quero passar para cá, para o bit. O que eu faço? Ó, 1, aí eu dou um salto para a esquerda, eu multiplico por 1024. Só que quando eu multiplico por 1024, eu chego no byte. É no byte que eu quero? Não. Eu quero onde? No bit. Então eu multiplico por 8. Por quê? Porque do byte para o bit é uma multiplicação por 8. Então isso aqui vai dar 8.192 bits. Beleza? Então o cálculo é esse. Ok, vamos passando. Aqui está uma parte e tal. Gente, só um detalhe importante aqui. Deixa eu voltar. Eu não falei que cada 0 ou 1 que constitui um caractere é um bit. Aí eu falei assim, quer ver? Ó? Um caractere é formado pela combinação de 8 bits. Tá? Então, olha só essa construção. Um caractere é igual a 8 bits. Um byte é igual a 8 bits. Um caractere é igual a 8 bits, que é igual a 1 byte. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, Pablo, quantos caracteres eu tenho? 5 caracteres. Ou seja, 5 bytes, porque cada caractere é 1 byte. Então, se eu tenho 5 caracteres, eu tenho 5 bytes. Agora, se eu quero saber quantos bits eu tenho, são 40. Por quê? Porque cada byte não são 8 bits? São, não são? Aqui, ó. Eu não tenho. Um caractere é igual a 8 bits, que é igual a 1 byte. Olha lá, 1 byte é igual a 8 bits. Então, se eu tenho 5 bytes, para eu saber quantos bits eu tenho, basta multiplicar por 8. Então, o termo Pablo tem 5 caracteres, que são 5 bytes, ou 40 bits. Beleza? Uma outra parte importante aqui vai ser isso aqui, ó. A divisão do hardware do computador. Como é que é isso? Se eu tenho um computador, né? Vamos considerar só a parte de hardware dele. Pessoal, imagine o seguinte, você tem um computador nas mãos. Pum. Aí, deixa eu ver aqui se eu tenho uma imagem aqui que possa servir como guia. Tem. Aqui, ó. Eu tenho esse computador aqui.
nas mãos. Isso é só a parte de hardware, certo? Se eu desmontasse esse computador, assim como eu estou fazendo, só que isso aqui está até que meio simplificado, sabe, gente? Eu conseguiria encaixar essas peças em 4 caixas. 1, 2, 3, 4. Imagina aqui, seu chefe virasse e falasse assim, ó, desmonta o computador, encaixa as peças, cada uma em uma caixa de acordo com a categoria que elas pertencem. Então você conseguiria 4. Quais sejam? CPU, não é o que você está pensando. Tá? Não é o que você está pensando. Você acha que eu não sei o que você está pensando, né, ô peste? Eu sei o que você está pensando. Memórias. São dispositivos de armazenamento. Os periféricos de entrada e os periféricos de saída. Tá certo? Então, CPU, memórias, periféricos de entrada e periféricos de saída. Tá? Bom, vejam bem. Quando eu falo CPU, eu não estou falando disso. Eu estou falando disso aqui. Por isso que eu virei para você e falei assim, eu sei o que você está pensando. CPU, gente, não é o gabinete. Né? CPU não é o gabinete. Aí você vai falar assim, mas o meu primo... Tem uma vizinha minha aqui, gente, que o chefe dela é um cara chato. Cara chato. Ô, gente, eu sinceramente, eu não sei como uma mulher consegue gostar de um homem. Não, gente, porque nós que somos homens, vamos falar a verdade, nós somos chatos demais. Tem gente que fala assim, porque mulher é esquisita. Ou, nós somos estranhos, cara. Nós somos estranhos. Cara, você repara pra você ver, o homem ele tem dificuldade de falar, eu não sei. Repara, quando a mulher fala assim, você sabe o caminho? Ele fala, eu sei. Ele não sabe o caminho. Ele fala, eu sei. Fala assim, cara, mas não é possível. Aí ele começa a errar o caminho um monte de vezes e ele fala, não, eu lembro disso aqui, mas acho que mudou tudo, né? Mudou nada, não mudou nada. Se você puxar o histórico do trânsito, tem 72 anos que ele está daquele jeito ali. O sujeito tem 20. Ou seja, desde que ele nasceu até quando ele morreu, o trânsito vai ser aquele ali, não tem nenhuma uma diferença na via, mas o cara insiste. Ele fala, não, eu sei. É ou não é? Ele é o sabe tudo, ele sabe de tudo, e não sei o que tem, e homem, tem uns que gostam de criticar todo mundo, e ele é melhor do que todo mundo, ele já foi um grande jogador de futebol, aí ele estourou o joelho. Repara pra você ver, gente, o Brasil é um país de deficientes. Porque todo homem fala, eu já joguei na escolinha de não sei qual time, eu fui até o profissional, mas aí eu tive uma lesão no joelho. Ah, gente, você joga uma bola pro cara, o cara fica todo vermelho, infarta na sua frente, nunca deu um chute numa bola, perna de pau. É ou não é? Aí, vamos encontrar hoje os guerreiros, a turma dos caras, os guerreiros. Gente, tudo pau mandado. Nós somos, gente. Não adianta vocês ficarem falando. Esse trem já não engana mais ninguém. A mulher vira pro cara e fala, você toca violão? Repara, todo homem toca violão. O Brasil é um país de músicos. O cara, eu arranho. Que arranha que nada. Você nunca nem pegou num violão, deixa de golpe. Nossa senhora, meu Deus do céu. Ô, raça. Aí o que acontece? O homem vira e fala assim, Aí tem eu ia falar que tem uma vizinha aqui que é apaixonada pelo chefe dela. Que o chefe dela, o que ele falar é verdade absoluta. Aí ela tava gravando uns vídeos, eu falei com ela, olha, nos vídeos você tem que aparecer, porque ela tava ensinando a fazer as coisas, mas ela não ligava a câmera dela, ela só gravava a voz. Aí eu falei, olha, você tem que aparecer e tal, no vídeo, você é uma menina muito bonita, o pessoal vai gostar de te ver. E outra coisa, se você tá aprendendo com alguém, você quer ver. Imagina se esse vídeo aqui ficasse assim o tempo todo, gente. Então, pessoal, e você nunca me visse, você não sabe quem tá falando. Parece o Lombardi do Silvio Santos. Parece ou não parece? Aí eu tava explicando pra ela pela 1000ª vez que ela tem que aparecer e tudo e tal, que já tem, já tem pelo menos 15 anos que eu gravo vídeo pra internet. Ela virou e falou assim, mas o meu chefe falou... A hora que ela falou isso, eu já falei assim, aqui, menino, deixa eu te falar um negócio, seu chefe é um otário. É um dos maiores otários que eu já vi no mundo. Aquilo é uma besta quadrada. Que aquilo é idiota de comer capim. Nossa senhora, ficou com raiva de mim quase um mês. Né? Mas o que eu ia te falar é o seguinte. O que acontece? Aí eu falo assim, mas isso aqui não é CPU. Isso aqui, que eu marquei o X. Aí o cara fala,
Foi meu primo que falou que é. O seu primo é um perfeito otário, o seu primo. E o seu primo também nem existe. Eu sei que inventou isso na sua cabeça, com esses conhecimentos aí que você vai pegando na rua, e quer falar que é seu primo. Seu primo nem conversa com você, seu primo nem sabe quem é você. Aí tudo é o primo que inventa. Tô cansado, gente, o tempo todo. Meu marido fez um trem errado no computador aqui, pegou um vírus, o cara não sabe nem mexer no mouse, não foi ele tem o computador dele. Assim, eu acho que foi, né? É desse jeito que acontece. Então presta atenção. Isso aqui não é CPU. Isso aqui você pode chamar de gabinete, ou você pode chamar de torre. Pode chamar de trem, de troço, de treco, pode chamar do que você quiser, menos CPU. A CPU é esse aqui, ó. A CPU, deixa eu te mostrar o que ela é. É a unidade central de processamento, ó. CPU. Tá? É o que a gente chama de processador. Tá? Eu poderia falar que a CPU é o quê? Eu posso falar que ela é o cérebro do computador. Tudo que é feito dentro do seu computador, no sentido de abrir programas, processar programas, fazer cálculos, editar imagens, todas as tarefas, né, que você faz no seu computador, elas são de fato executadas pela CPU. Tá? E ela também pode ser chamada de UCP. Aí eu coloquei aqui, processa todos os dados que entram no computador e os transforma em informações. Porque na verdade, gente, a tarefa principal do computador é transformar dados em informação. Até quando você está falando com ele, por exemplo, eu estou inserindo dados aqui, que está entrando imagem e está entrando vídeo. Está entrando imagem e som. Depois ele vai processar aquilo tudo ali e vai transformar numa informação que é o vídeo que a gente quer. Quando você está preenchendo um cadastro, você está colocando dados e depois serão transformados em informações e por aí vai, tá? Ele executa as instruções que são enviadas pelos softwares em execução. O que são as instruções? Instruções é como se fossem ordens. Por exemplo, você vai passar nesse concurso, vai ou não vai? Claro que vai. Eu já vejo. Eu já sei até o restaurante que você vai almoçar, porque teve uma vez que eu fui dar aula no Implacável, no presencial, né? Foi o concurso de... Itapema. E eu fiquei em Porto Belo. Fiquei uma semana em Porto Belo. Eu almoçava todos os dias no mesmo restaurante, que é perto daquela loja da Havan ali, numa avenida principal, que eu não sei o nome de nada, né? Mas perto da praia. E aí eu almoçava lá, e eu tenho certeza que você vai almoçar lá, eu já te vejo almoçando lá. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu te vejo lá. É a mesinha que o guarda municipal gosta de sentar, é ali, ó. E eu não vi nenhum lá, hein? Mas eu tenho certeza que você vai almoçar lá. Você vai ver. Aí, o seu chefe, seu superior, ele vai te passar o quê? Ordens. Ó, hoje você faz isso, hoje você faz aquilo, hoje você faz aquilo outro. E essas ordens você vai ter que executar. Essas ordens. Então você é um processador. Né? E o seu chefe é um software que está sendo executado e ele está te passando as ordens, que a gente chama de instruções. Então, as instruções são as ordens que os softwares passam e que a CPU executa. Tá certo? Então a CPU é responsável por executar o quê? Instruções. Tá certo? A CPU, ela tem, basicamente, vamos falar assim, 3 elementos. 3 não, 4. É a unidade de controle. Né? Imagina um setor, é como se a CPU ela fosse dividida assim de cara em 2 setores. O primeiro é a unidade de controle, que a gente chama de UC, e o segundo a gente chama de ULA, unidade lógica aritmética. A unidade de controle controla todo o funcionamento da CPU, controla tudo, é como se fosse o gerente. E a unidade lógica aritmética executa operações aritméticas e lógicas. Ou seja, é responsável pela execução de cálculos e testes lógicos. Beleza? Dentro da CPU. Ok? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui.
E aí, depois, vocês vão procurar aí a parte 2 dessa aula. Certamente estará disponível gratuitamente, eu prometo, para vocês. Ok? Se vocês tiveram dúvida, deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários. Não deixe de seguir o Implacável lá no Instagram e também se inscrever no nosso canal. Eu adorei fazer esse vídeo para vocês, mas eu já estou ansioso para fazer a parte 2, confesso. Um abração. Tchau, tchau.